chefia no Estado. Bom, deixa eu então encaminhar já essa pergunta de imediato ao governador Eduardo Leite. Governador, bom dia. Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom Quero dia. deixar meu abraço também para Carolina e desejar o pronto restabelecimento dela. Acho que amanhã ela já vai estar recuperada, prontamente recuperada. Bom, governador, deixa eu encaminhar de imediato essa pergunta, um assunto que a Rosane levanta aqui. No fim de semana, o Ministério Público Estadual voltou para a lista tríplice e quem foi o mais votado foi o atual Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem. Essa lista será levada ao senhor hoje à tarde e o senhor terá 15 dias para analisar. A tendência é de escolha do mais votado, o senhor vai manter essa tradição? A tradição é relativa, né? Como vocês mesmos abordaram, a governadora Ieda não se ateve ao mais votado. Eu tenho a informação de que o governador Tarso Genro também escolheu o segundo, enfim. Então é uma tradição bastante relativa, tendo em vista que dos 3 últimos governadores, 2 escolheram não ser o mais votado. Olha, o Ministério Público me colocou num bom problema, porque são 2 excelentes candidatos. Tanto o procurador Fabiano Dallazem, acho que fez um trabalho importante ao longo do seu mandato no Ministério Público. Acho que tem muitos bons serviços prestados à sociedade gaúcha e tenho as melhores referências também do promotor de justiça Márcio Chilé, que alcançou uma votação muito expressiva, sendo um candidato de oposição. Então, é algo que vou ponderar nos próximos dias para poder fazer uma escolha que dê condições, evidentemente, ao Ministério Público de trabalhar com a sua independência, mas com a harmonia necessária com as ações que nós temos para o Rio Grande do Sul e que muito passam pela condição de enfrentamento do déficit, né? Toda essa condição é bastante importante. O senhor vai decidir então, nessa semana, nos próximos dias? Eu tenho a expectativa, sim, de poder decidir nos próximos dias, dentro dessa semana. Não pretendo usar os 15 dias, mas vou, como eu disse, ter um bom problema nas minhas mãos, porque são 2 excelentes candidatos. E agora, evidentemente, além do terceiro nome que foi colocado na lista, evidentemente, que respeitamos, mas que foi colocado por uma exigência de ser uma lista tríplice mais do que uma candidatura posta, né? Então, é uma situação a ser resolvida nos próximos dias. Governador, o fato de o Márcio Chilé ter obtido a maioria dos votos numa eleição paralela que é feita pelos funcionários, o que mostra que ele tem o apoio da corporação, pode influir na sua decisão? É mais um elemento, sem dúvida nenhuma, a ser considerado. Acho que não se despreza, né? Tendo em vista que a eleição ela é uma consulta, no final das contas, o voto determinante é o do governador, evidentemente que é um elemento a ser considerado, embora não seja legalmente definido, não entendo que se deva desprezar também um apoio expressivo que eu ouvi nos funcionários. Mas é importante ressaltar que a legislação exige a votação dos promotores de justiça, né? É isso que é colocado legalmente. Como eu disse, é um bom problema. Ainda bem, temos 2 bons candidatos. Vou pedir a Deus que me ilumine na melhor escolha. Governador, deixa eu aproveitar então para encaminhar com o senhor o objeto dessa entrevista principal, que é a viagem que o senhor fez, né, na semana passada, passou alguns dias fora, primeiro em viagem aos Estados Unidos, depois à Inglaterra. O objetivo foi mostrar o Rio Grande do Sul para investidores. O que o senhor traz dessa viagem, o que é possível encaminhar? Nós sabemos das dificuldades financeiras do Estado, das notícias que indicam que o Rio Grande do Sul nos últimos anos ficou para trás em termos de educação, de desenvolvimento, a própria segurança pública que agora está se recuperando. Como vender esse Estado para investidores, e nós temos aqui o ICMS mais alto, um dos mais altos do país, como vender esse Estado para investidores que olham para o Brasil de uma forma geral? Olha, Escola e Rosane, eu falei muito ao longo da campanha de que, associado ao plano de enfrentamento do déficit, o problema fiscal do Rio Grande do Sul, que é um problema do governo, nós temos que ter um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, que tem que ser trabalhado em paralelo. Ficou ainda mais evidente para mim a importância de poder estar nesta semana que é dedicada a muitos eventos de investidores para o Brasil e para a América Latina, em Nova York especialmente, depois estendi essas reuniões a Londres, quando em alguns dos eventos eram abordados, como, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos eventos
do Bank of America foi apresentado, havia uma apresentação do presidente do STF, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. E eles, fazendo abordagem sobre as questões do Brasil, salientavam os problemas nos estados, e salientavam os problemas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso é que nós somos muito falados, ou temos sido muito falados pelos nossos problemas. E eu acredito que a gente não pode desprezar os problemas que temos, evidentemente, mas se nós ficarmos focados somente neles, vai atrair coisa ruim. Você, numa arena de investidores, falar dos problemas do Rio Grande do Sul apenas é injusto, porque o nosso Estado tem dificuldades, mas tem muitas potencialidades. E a superação destes problemas fiscais está sendo, as ações para a superação estão sendo tomadas. É isso que nós tivemos a oportunidade de mostrar a investidores. O Rio Grande do Sul tem um problema fiscal, mas tem também uma ação concreta para o seu enfrentamento e tem um potencial econômico fruto de uma população trabalhadora, com capacidade de inovação, de gente empreendedora, de capital humano muito forte que nós temos no nosso estado, de potenciais do ponto de vista natural, de recursos naturais que nós temos. Tudo isso precisava ser colocado para esses investidores, e somos um estado que está saindo à frente no enfrentamento do seu problema fiscal, quando, por exemplo, a Assembleia Legislativa vota e aprova a emenda constitucional para retirar a exigência de plebiscito para a venda de estatais. Isso foi muito importante de ser apresentado, inclusive com a presença do presidente da Assembleia Legislativa nessa viagem. Eu quero até ressaltar, foi um ponto forte, importante, destacado pelos investidores, porque eles observam todas as ações no Brasil, perguntam muito sobre a reforma da Previdência, questionam muito sobre os problemas de articulação do governo federal com o Congresso. E quando nós vamos a esses investidores, a esses bancos, e mostramos que no Rio Grande do Sul tivemos a aprovação da emenda para retirada de exigência de plebiscito, tivemos a presença do presidente da Assembleia Legislativa conosco lá, mostra uma sinergia, um trabalho coordenado, que anima eles em relação ao Rio Grande do Sul. Então foi um espaço importante de inversão de expectativas e de humores em relação ao Estado que está sendo, o que tem sido falado nos últimos anos pela sua crise fiscal, e que agora passa a ser falado pela sua capacidade de enfrentamento e de soluções para essa crise e das oportunidades que surgem a partir dos programas que temos de privatizações e de concessões para a iniciativa privada.